Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, para o vestibular da FUVEST 2026. Se você chegou aqui agora, recomendo entrar na nossa playlist e assistir aos 4 primeiros vídeos, que são as leituras dos 4 primeiros capítulos. Depois volta para cá para acompanhar o capítulo 5. Os meses foram correndo. Eu estudava muito, mas, ou pelo esforço intelectual ou pela fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. Minha preocupação constante era ser vítima de um desastre imprevisto. Nunca cheguei a casa que não esperasse encontrar minha mãe morta. Nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por um carro. Nunca desejei uma viagem que não temesse um naufrágio. Escondia essas coisas com recato, mas não podia fugir delas, numa obsessão imperiosíssima. Minha mãe não compreendia bem o meu mal, então procurava distrair-me. Eu ia agora raramente à casa da Ilhoa. O maneco perturbava-me demais, sempre a tremer, muito desmaiado, com as orelhas descaídas para frente, a cabeça raspada à escovinha, cheia de falhas de cabelo, das cicatrizes, dos trambolhões. Tinha o olhar parado, muito aberto. Os ossos pareciam furar-lhe a pele, franzida e mole de um branco opilado. Doía-me ver aquela pobre criança cerrando os dentes aos alimentos, sumida dentro de sua velha roupinha, que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que lhe imprimia. Uma tarde tínhamos saído e voltamos depois das 10 horas. Vimos luz no quarto da Ilhoa, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, como fosse domingo, não saía. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o almoço. Vi então passar um caixão de defunto para a casa da Ilhoa. Estremeci. O caixão pareceu-me de gente grande, e o maneco, havia muito tempo condenado, era miúdo. Fui ver. O quarto da cozinha continuava limpo. Somente as gravuras das paredes careciam de reforma. Ao fundo, perto do caixote de louça, o dono da casa olhava fixamente para o chão, com as mãos pousadas nos joelhos afastados. A Rita encolhia-se a um canto com os seus formosos olhos muito abertos, e a Carolina movia a formidável trambolho de suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de um baú, enchendo a bacia d'água, incensando a casa. A porta do tabique estava aberta, e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilhoa sentou-se aos pés da cama, contemplando o cadáver. Quando morreu? Perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. Hoje de madrugada. Já há muitos dias que ele não conhecia ninguém. Tremia, parecia que estava com frio. Quando nasceu era tão gordo, suspirou a mãe. Todas as vizinhas o invejavam. Oh, meu rapaz! Entretanto, a Carolina lavava o irmão com um pano molhado e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou enfim a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou na boca, inundando-o de lágrimas. O pai abençoou, muito comovido. A mãe, então, suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma magreza transparente e aconchegou-o no peito, como se quisesse guardar. Depois beijou-o longamente, longamente, e foi depô-lo no caixão, sem flores, sem crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho. Tive vontade de chorar e saí. No dia seguinte, entrei pálida na aula. A mestra, notando o meu abatimento, disse-me que eu fora nomeada e
e que principiava a vencer o ordenado. Fiquei logo contente, tão perturbada que pouco entendi das lições, e fui de uma benevolência excessivamente agradável para as minhas discípulas. Olhava impaciente para o relógio, como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado ponto. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu ia e vinha da escola com duas meninas da minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às 3 horas. Mas logo nesse grande dia, o rapazinho tardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio deixava minha mãe o ferro e ia levar-me, buscar-me. Não queria que eu andasse só. Depois travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um bom homem honesto e franco que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. A pouco e pouco esvaziou-se a aula, e o filho do carpinteiro, sem se lembrar das irmãs. Fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida. Saíram as últimas pessoas, ficamos só as 3. Na sala, ainda pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac de um grande relógio de parede, colocado sobre um crucifixo de marfim, em frente ao retrato litografado do imperador. As duas filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envernizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas. Assim estivemos até às 4 horas. Elas com fome, eu desesperada de impaciência reprimida. Logo que o pequeno chegou, saí quase a correr, arrastando comigo as minhas companheiras. Ao ver minha mãe, lancei-me nos seus braços, participando-lhe tudo. Que jubiloso instante esse em que eu, trêmula de comoção, disse poder contribuir para a nossa subsistência. Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas vezes nas faces, na boca, nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes, mais calma, chamada à reflexão pela sua palidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança do colégio uma casa pequena, independente e claro. Acabava-se a humilhação do cortiço. Em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Por esse fim, saíamos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao colégio. Convinha-nos, dirigimos-nos ao senhorio. O aluguel absorvia-me o ordenado inteiro. Saímos desconsoladas e pensativas. Calculávamos em silêncio as probabilidades de realizarmos a mudança. Tornamos-nos a passar pelo chalé e paramos a vê-lo. Era elegante, cor de pérola, com uma veneziana de cada lado da porta e em cima uns lambrequins de madeira, aos bicos, guarnecido o beiral do telhado. Continuamos a andar, sem dizer palavra. Realmente precisávamos tomar uma resolução, mas como o chalé não estava ainda concluído, decidimos esperar, sempre dizendo que não nos convinha, mas consentido nele. Assim estivemos muitos dias, até que uma circunstância inesperada obrigou-me ao arrojo de o alugar. Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal e tomava notas da explicação de física. Quando, levantando a cabeça, vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido, alto, elegante, com uns grandes olhos muito brilhantes. Baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos, contra a vontade. Porém, erguia-os de vez em quando e fixava-os rapidamente no ponto da sala de onde me vinha o doce brilho daquele par de estrelas luminosas. Deliciosa e atormentadora hora. Uma colega ao meu lado compreendeu a minha perturbação e ria-se baixinho. Ao sairmos, disse-me ela maliciosamente: "Bravo! Ele é muito chique. Empregou muito bem o seu amor, minha senhora." E fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçado. O amor. Imprudente rapariga que me foi ela dizer. Que misteriosa porta abriu diante de mim. Quem seria aquele rapaz? Que fazia ali? Não o soube nunca. O que é certo é que os seus olhos não se desfitavam de mim
e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão e de enleio. De repente, vi-me rodeada por todas as alunas da classe. Elas davam-me os parabéns sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido. Pediam-me que lhe mostrasse as cartas recebidas, beliscavam-me chamando-me sonsinha. Eu não sabia defender-me. Estava assustada e curiosa, como se tivesse de ouvir uma verdade. Por fim, a minha mestra apareceu à porta, mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros, e chamou-me. Obedeci, passei perto dele, de cabeça baixa, como se tivesse praticado um crime. Não senti o chão sob os pés. Ia aérea, ia nervosa, ia doente, ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite, uma noite muito estrelada, com verdadeira alegria. Tomamos o bonde. Olhei para trás e ele entrava também. Apeamos na esquina. Ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpor à sua vista o medonho portão do cortiço, aberto como uma goela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Diminuí a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha. Pretextei uma enxaqueca e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nos fomos, pouco a pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço. Paramos ambas. Ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado. Que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações, e seguiu apressada com um ar diferente do acostumado. Eu entrei sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz de olhos brilhantes passou. Ouvi-lhe os passos e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola, nem em parte alguma, mas foi ele quem me decidiu a alugar definitivamente o pequeno chalé cor de pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira, a guarnecer o beiral do telhado. Entretanto, só agora, através de tantos dias de amarga experiência, me nasce no espírito esta dúvida, que não me alvoroça e me faz ter piedade de mim mesmo. Seria a mim ou a dona Aninha que aquele rapaz dos olhos negros seguia? E tudo me fez crer que era a ela. Deixe seu like, se inscreve no canal e nós nos vemos nos próximos capítulos. Tchau!